Vamos com o nosso especial de sexta-feira, mais uma vez falando sobre história, mais uma vez tendo a oportunidade de conhecer um personagem relevante da nossa história de Santa Cruz para a região. Temos como convidado Celso Prado, memorialista, pesquisador, ele que junto com a sua companheira Junco fazem um brilhante trabalho de resgate, de pesquisa histórica de toda a nossa região. E hoje o Celso vem para mais uma aula e a nossa personagem é a dona Guilhermina Brandina da Conceição, uma mulher à frente de seu tempo. Ela foi esposa de dois dos mais poderosos coronéis da sua época, se não os mais poderosos, de fato, coronéis da sua época. E eu usei aqui uma analogia, uma comparação para exemplificar o quão à frente ela estaria do seu tempo. Talvez uma Chiquinha Gonzaga em terras santacruzenses. Quero saber do Celso se é exagero ou não, se cabe esse paralelo aí. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Celso, é um prazer ter você conosco. Como vai? Diego, agradeço aos ouvintes da Rádio 104 FM. É um exagero? Dá para traçar um paralelo? Olha, ou cada uma no seu contexto tem aí a sua representatividade, né? A sua ousadia histórica. Eu acho que a Guilhermina foi além da Chiquinha. Além da Chiquinha. Porque a Chiquinha falava que o namorado era filho. Uns dizem sobrinho filho. Chiquinha Gonzaga, grande musicista, maestra, e que, entre outros feitos para a época, né? A rainha do chorinho. A rainha do chorinho, isso, né? E não ocupa um espaço talvez devido, quando se fala da origem do choro, muito também porque a época ficava meio marginalizada. Mas está ali na essência do choro e teve relacionamento com um garotão. Isso. Na época era um escárnio. A dona Guilhermina, um relacionamento com um jovem 27 anos mais novo que ela, né? Sim. E ela assumiu e assinava o sobrenome Ressi. Que era o sobrenome? Ela nunca assinou o sobrenome Botelho, nunca assinou o sobrenome Silva. Sim. Embora alguns jornais coloquem o sobrenome Silva, mas em documento cartorial ela não tinha nada de Silva e nada de Botelho, né? Agora com o Ressi, que era o sobrenome jovem, da família, né? dela. Isso, ela colocou o Ressi era o sobrenome dele? É o sobrenome dele, do jovem. E ela assumiu isso publicamente à época. Publicamente na alta sociedade paulistana. Sim. Então, antes da gente falar desse relacionamento de dona Guilhermina com um garoto, um jovem, o que para a época, sem dúvida alguma, deve ter sido um escárnio. Era demonizado. Era demonizado, né? E a gente pode até traçar um paralelo. A gente comentava antes de chegar aqui, né? Sim, sobre persona demonizada e outras santificadas. Isso. Santa Cruz dispõe de figuras em espectros absolutamente. Que viveram, né, na mesma época. Que é no caso se conheceram, eram vizinhas. Eram vizinhas, tem essa relação de vizinhança entre ela e a Rita Emboaba. Rita Generosa de Andrade. A gente quer chegar nesse ponto da história, mas vamos começar do começo? Vamos lá. Quem foi a dona Guilhermina? De que família ela vem? Como é a sua fixação em Santa Cruz? E esses primeiros casamentos dela com os grandes coronéis. Conta essa história do começo pra gente. A dona Guilhermina é da família Gonçalves, ela do Narciso Gonçalves, né? Francisco Sim. Narciso Gonçalves. Ela nasceu em Brotas, em um período, provavelmente de 1867. A localidade não tem registros dessa época, os livros sumiram, mas ela nasceu nesse período, aproximadamente 1867, de uma família de trabalhadores, que depois veio a ser comerciante na antiga Espírito Santo da Fortaleza, onde é Bauru hoje, vamos dizer assim, né? E depois vieram para cá para trabalhar para o coronel João Batista Botelho. O João Batista Botelho, desde ela menininha, o João Batista Botelho se apaixonou por ela, segundo o nosso historiador, o eminente professor José Ricardo Rios. Sim. Né? Então ele se apaixonou desde pequeno pela garota, é uma menina bonita, menina geniosa, e muito cedo ela foi dada em casamento a ele. Ao já coronel. Ao já coronel João Batista Botelho. Isso, que era milionário, era rico na época, né? Chegou a ter perto aí de 200 mil alqueires de terra. Caramba. É um negócio de louco. E deve ser um grande grileiro também, né? Além de líder. No mínimo. Além de líder político. Sim. E a impressão que se tem é que a Guilhermina nunca aceitou esse casamento.
esse casamento imposto. Mesmo muito jovenzinha. Muito jovenzinha, ela nunca aceitou isso. Mas ela respeitava o coronel, ao que tudo indica, nada que desabone a conduta conjugal dela. Sim. Embora os comentários que ela tenha tido relacionamentos com o Tunico Lista, ainda casada, né? Mas nada se prova disso. E embora ela andasse com um segurança, que é figura folclórica na cidade, sim, aqui, que é o Luiz de Saia. Luiz de Saia. Isso. Sim. Era um afrodescendente, homossexual. Ele usava saias e sob a vestimenta ele usava uma arma de fogo e armas e era um bom capoeirista. Sim. E ele era o segurança de Dona Guilhermina. De Dona Guilhermina. Casada então. Isso, com o coronel tinha o Coronel Botelho. O Coronel Botelho tinha um ciúme doentio dela para pôr segurança, né? Mas aí diz que esse segurança era muito dado com o Tunico Lista e favorecia encontros. Mas ele abrigava de alguma forma os encontros ele fazia vista grossa, também não devia gostar muito do coronel. Do Botelho. Não se sabe disso, né? Mas nada que possa ser comprovado. Esse relacionamento, o casamento de Guilhermina com o Coronel Botelho, dura quanto tempo? Ele gera filhos e qual foi o desfecho dele? Olha, ela aparece casada com ele num documento fidedigno da igreja em 1880. Talvez ela tenha casado 2 anos antes. Não se sabe, porque antigamente, aqui com a morte do padre Andréa Barra, o padre João Domingos Figueira, ele fazia algumas cerimônias no seu altar particular, no seu oratório particular. Cerimônia de casamento, inclusive. Isso, de casamento, de batismo, alguns casos meio complicados, inclusive dos filhos dele, né? Sim. Também, diga-se de passagem. Sim. E pode ser que tenha acontecido, mas ela aparece num batizado em 1880 em São Pedro do Turvo. O coronel tentou suicídio em 2 de julho de 1902, indo a óbito no dia 8 de julho de 1902. Então ele ficou esse tempo todo garantidamente casado. Sim. Certo. De 1880 a 1902. Até aqui nessa história que você começa a contar da Dona Guilhermina, já não deixa de ser, apesar de você deixar muito claro, né, Celso, em relação aos possíveis relacionamentos extraconjugais, ou mesmo de um relacionamento com um tuniculista, ainda estando esposa do Coronel Botelho, não há uma confirmação documental a respeito disso. Há comentários mas há de se imaginar, se fosse algo realmente confirmado, já era uma ousadia. Não aqui sendo puritano no sentido do ato em si, mas você se relacionar com o coronel mais poderoso da época e ter uma fé com o outro, você já está no meio de uma celeuma bastante complicado. Bastante complicado. Né? E ela... As lendas, as memórias são muito... É muito difícil de você pesquisar, né? Diziam, quando eu mudei para cá, que o coronel João Batista Botelho, ele era infértil, certo? E não fazia muita questão da traição. Depois a gente percebeu que não, que ele era um camarada que tinha ciúmes da mulher. Sim. E percebemos também que eles tiveram 2 filhos registrados. Certo. Foram a óbito na primeira infância, mas teve um menino chamado Benedito, teve uma filha chamada Maria, e inclusive o Benedito foi batizado pelo Abreu Sodré. Olha só. Certo, então tinha um relacionamento muito grande. Além dos 2 filhos que faleceram, outros tiveram ou não? Olha, na fazenda onde ela morava, a fazenda do Córrego Grande, aqui hoje atual município de Pauçu, certo? Foram encontrados covas de crianças. Mas isso foi encontrado muitos anos depois, no ano de 1902. Então, teve polícia nisso tudo, mas era uma época que o coronel já estava indo ao declínio, certo? Mas essa descoberta, de repente, ela se encerra. Perfeito. E o delegado é transferido daqui, também por outros motivos, né? E ele... Não se sabe se foram natimortos, se foram crianças que morreram na primeira infância, se são ou não filhos dela. Dizem as memórias que sim. Que eram possivelmente... filhos dela abortados, mas aí não se pode também provar. Não é o foco nosso da entrevista, mas até para contextualizar como é que ela acaba chegando e se relacionando com o Lista, pelo menos de acordo com o que há de documentos para podermos atestar isso. Como é que se dá a derrocada do Coronel Botelho?
Até culminar no suicídio, né? Na tentativa. Isso. Aqui. O Coronel Botelho, ele era o líder político máximo daqui, de Santa Cruz, mas ele se indispôs com o governo estadual, que era, na época era a presidência, Estamos falando de que ano aí para o ouvinte se situar? 1901. Comecinho do século. Ele teve a crise do café e teve ele achou que o Campos Salles havia interferido na região ao impor um candidato em vez daquele que estava combinado com os cafeicultores. Sim. E ele liderou essa rebelião na época, né? E o outro, que era um deputado federal que residia em Santa Cruz, que era o Antônio José da Costa Júnior, que era o Costão, sim, sogro do Abreu Sodré, então uma liderança expressiva política em todo o Brasil, esse homem foi, eles entraram em atrito na disputa pelo comando do diretório do PRP local, que era o que mandava na política. Sim. E, enredando junto aos governos federal e estadual, depuseram o Coronel Botelho, que já estava mal financeiramente. Abriu-se um processo administrativo na Câmara, tipo CPI hoje, né? E com uma CPI também, uma comissão extra política, quer dizer, de fora, independente, e concluíram pela culpabilidade do coronel. Aí o juiz de direito era o irmão do Costão. Sim. O adversário político era o próprio Costão e o Abreu Sodré, falido financeiramente na crise do café de 1901. Aí ele não restava alternativa a não ser preso ou tomar a atitude que ele tomou. Não defendo suicídio, nada disso, né? Mas foi o desfecho que ele escolheu. Foi o caminho escolhido por ele. E no dia que ele tentou o suicídio, ele não veio a óbito de imediato, demorou ainda alguns dias, chegou no dia 8, né? Mas no dia 2 nasceu um filho do Tunico Lista com uma prima dele. Do Coronel Botelho? Do Coronel, não, o Lista tinha um filho. Com uma prima dele mesmo? Com a prima dele. Okay, e ele iria casar com a prima, mas ele teve esse filho. Esse filho nasceu no dia 2. Sim. No dia que o coronel tentou. Aí ele falou: opa, peraí. Eu sou apaixonado pela Guilhermina, com a Guilhermina então, eu vou ficar. Aí é importante, se não há confirmação de um relacionamento extraconjugal, mas que o Lista já tinha olhos para Guilhermina, sim, já tinha. Isso é inegável. Inclusive há relatos de encontro dele com a Guilhermina na estrada, ele indo para São Pedro do Turvo, ela vindo de uma fazenda do coronel, sim, e se encontrando em meio do caminho. E foi aí foi rei morto, rei posto? Ou até a Guilhermina assumiu um relacionamento com o Lista, passou-se um tempo? Como é que foi a situação? Dizem que se passaram 2 anos. 2 anos? Dizem. Dizem. Em 1904 aí já... Mas eles casaram primeiro na igreja. O Tonico Lista com a dona Guilhermina. Isso, só alguns anos depois já nasceram os filhos. Aliás, voltando um pouco atrás, a Guilhermina fica viúva. Viúva. A situação financeira da viúva, como é que fica? Ela já vinha de família abastada, a situação dela pelo Botelho está em crise, como é que O pai dela não era abastado. Sim, trabalhador. Mas com o Coronel Botelho tornou-se abastado. Sim. Né? Tem famílias aí, temos descendentes aí dos Gonçalves, né? São gente importante. E a Guilhermina, ela ficou muito, muito rica. Sim. Com a morte do Coronel Botelho. Pagando todas as dívidas, sobraram fazenda, inclusive doou até uma fazenda para a igreja, certo? Dinheiro não era problema? Não era problema, ela era a mulher mais rica de Santa Cruz do Rio Pardo, sim, sem dúvida alguma. E naquele momento viúva com quantos anos aproximadamente? Dá para ter uma... Olha, se ela é de 1867, sim, e ela ficou viúva em 1902, era uma jovem ainda. Uma jovem. Ficou aí 18, 20 anos casado, né, mais ou menos. A história de Tonico Lista, de fato, passando pela da dona Guilhermina. Como é que se dá isso aí? Então, o Tonico Lista, o que tudo indica, ele seria um apaixonado, ele já era um 30 de idade, entendi, né? Estava de olho ali na Guilhermina. E a Guilhermina era 2 anos mais velha do que ele. Já era mais velho que o próprio Tonico. O próprio Tonico. E aí essa paixão foi revelada a todos e foi de muito bom grado, né? O Tonico Lista já começava em 1904 o seu poder político em Santa Cruz, impôs o casamento religioso, já deveria ser no civil primeiro, sim, mas ele impôs no religioso, aceitaram, normal, teve os filhos, né? Os 3 filhos, um homem, o Joãozinho, a Rita e a Licinha, e depois que eles foram casar na igreja,
No civil. Aí foi uma festa, então, né? Eles tiveram três filhos. O Tonico Lista com a dona Guilhermina. Isso, tiveram 3 filhos. E todos eles cresceram. E ficaram. Aí quando chegou em 1918, o Tonico Lista iniciava o seu declínio com a ascensão de Washington Luiz ao poder e do juiz que ele havia tocado daqui. Sim. Já começava uma perseguição e os adversários começavam a bater as asas, vamos dizer assim. Ele tirou a dona Guilhermina e os filhos e os levou para São Paulo, comprou uma mansão ali na Higienópolis, né? Na época era o lugar nobre de São Paulo. Ainda é, né? Barbaridade. Eu ia pedir licença para passar por lá. Exato. Certo? Então na rua Itambé, entre a Angélica e a Consolação, ali aquele posicionamento, ele comprou essa mansão na rua Itambé, número 6, né? Então é tão caprichoso então, que tinha... o Lista teve uma casa ali, então. Teve uma casa. Passei muito ali quando morei em São Paulo, nem imaginava. Então, eu também fazia o trânsito pela Angélica, para aquela biboca ali. Biboca, né? Nem imaginaria que fosse um local, o imóvel do Tonico Lista. Do Tonico Lista. E ele começou a se desfazer dos bens, então ele pretendia sair de Santa Cruz do Rio Pardo e viver com a sua amada Guilhermina em São Paulo, né? Eles tinham uma relação, de acordo com relatos, memórias, o que você conseguiu levantar? Olha, era uma relação harmoniosa? Era uma paixão acalorada? Dá a impressão que a dona Guilhermina não estava muito satisfeita com os rumos da política santacruzense e do marido dela sobre isso. E ela se envolvia na política? Não se envolvia, mas endossava, né? Okay. Então ela... Aí o Tonico Lista, em 1918 e 19, ela vendo esse declínio do marido, né, temendo por alguma fatalidade, porque eles queriam matar o Tonico Lista ou depô-lo do cargo. Mas ele ainda se candidatou e foi eleito prefeito para mais um mandato de 3 anos, né? Sim. Aí ela estava em São Paulo, parece que ali houve uma ligeira mal-estar familiar, porque nas férias da criança ela vem e não fica na casa do Tonico Lista. Opa. Ela fica na casa do Bezana, que é primo do Tonico Lista. Certo? Ou ela não queria cozinhar, ou a coisa ali, empregada, não estava... Tava um climão. Mas deu um clima ali entre o Tonico Lista e ela em 1919. Uma pergunta agora do processo de pesquisa e levantamento de dados. Como é que se chega uma informação dessa, Celso? E as pessoas também nos perguntam. Saber, por exemplo, que ela veio e não ficou na casa do Tonico, que tipo de documento Porque é possível? O jornal da oposição noticiou, está entre nós a senhora, né? Tinha na coluna social ali. Na coluna social da época, né? Está ali entre nós. Tinha uma fofoquinha ali. A dona Guilhermina hospedada na casa de seus parentes. Já soltando um veneninho. Bezana, Vitor Bezana. Soltando um veneninho, Já, né? soltando um veneninho. Por que não ficou na casa do Tonico Lista, que era ali na Frei Marcos Vig hoje, fazendo fronte ali com o antigo consultório do Dr. Volo. Uma esquina aqui, outra esquina aqui, né? Sim. Então a turma já fazia fofoca na época. Claro, né? E não foi somente um jornal que falou. Da outra vez que as crianças vieram, numa segunda férias, as crianças vieram com uma irmã dela. E ficaram na casa dos avós. E ela ficou em São Paulo. Mas o Tonico ia constantemente para São Paulo para ver os filhos, ver a mulher, né? Mas a impressão que teve é que ele se mudaria para São Paulo, abandonaria a política em Santa Cruz, iria para São Paulo. Sim. Mas ela percebeu em 1919 que ele não faria isso. Que o desfecho podia ser trágico, como de fato foi. Como de fato foi. Sim. Então ela tinha as opiniões dela e tinha as decisões dela, sim. Quando a gente fez uma entrevista aqui, Celso, sobre a Ritinha em Boava, Santa Popular, a gente falou você falou em determinado momento sobre o quão especial era o relacionamento do Tonico Lista com a Ritinha, que tinha ela em excelente conta, era um defensor da Ritinha, que tinha, ela tinha a lepra, né? A época, a hanseníase, né? Era marginalizada, mas o Tonico Lista, ele defendia, né? A presença dela na zona urbana. Exatamente, que ela não ficasse fora ali, né? E quando a Cruz Vermelha tentou expulsá-la, né? Antigamente era compulsório, né? O internamento. E a Cruz Vermelha, ao descobrir que na zona urbana havia uma pessoa com mal de Hansen, na época era a lepra, né? Não tiveram dúvida, o mal de Lázaro, não tiveram dúvidas
e mandaram capturá-la. Mas ela avisada, sim, e aí pela Cristina, que seria irmã do Tunico Lista, ou pela própria Dona Guilhermina, né? Sim. A Ritinha, como se diz na gíria, vazou. E escapou ali dos enfermeiros, sei lá o quê. E foi encontrada já perto de Cerqueira César. Fugindo. O Tunico Lista mandou trazê-la e fez ela desfilar em carro aberto. Em carro aberto, um coche, né? Era um coche na época, né? É uma história incrível. Isso, é uma história incrível. Então ele tinha uma querência muito grande pela Rita Emboava. E a minha pergunta é: qual a relação da Dona Guilhermina com a Ritinha? Tem alguma coisa sobre isso? A Ritinha Emboava, ela foi sempre benquista pela sociedade pelo sobrenome dela, Andrade. Sim. Certo? Ela era prima dos Andrades daqui, descendente dos Andrades de Espírito Santo, que são primos. São primos também do José Teodoro de Souza. A Ritinha vivia da caridade pública e tudo que ela recebia, ela repartia com os leprosos que ficavam ali onde é a chácara dos Pires, Ribeirão dos Pires. Então, explicando, ali era um reduto destinado às pessoas com a doença de Hansen. Aos morféticos, que eles falavam, né? Uhum. Então tinha o domicílio do leproso, que era dela, né? E tinha o acampamento dos leprosos, que era lá em cima. Certo? E ela repartia os bens. E a Dona Guilhermina, Cristina, alguns empregados do Coronel Botelho, já no tempo do Coronel Botelho, eles assistiam a Ritinha com os manjares da própria casa. Eles faziam aqueles prandes, aqueles jantares, né? Sim. Especiais, e levavam para a Ritinha. Ela era muito benquista pela Dona Guilhermina, pela Dona Cristina e pelo Tunico Lista e também pelo Coronel João Batista Botelho. E já à época com a fama de ter essa... ela sempre foi uma pessoa que ela tinha aqueles milagres, êxtase, né? Ela é uma pessoa estática, ela recebia mensagens de outro plano, né? Transmitia com muita propriedade. Ela segundo eu conversei com pessoas que a conheceram e conversaram com ela tinha muita facilidade de falar e um jeito muito humilde de falar e tocava sentimentalmente as pessoas. Tinha pessoa que chorava só ante em conversar com ela, né? Com a Ritinha. Veja como eu estou, tal, aquela coisa toda. Ela andando, arrastando as nádegas no chão, sim, né? Já na fase avançada da doença. Na fase mais avançada da doença. Então as pessoas falam, e eu mostrar a foto dela de 1902, 1903, a pessoa reconhecê-la e chorar. Sim. Que conseguia ouvir a voz dela. Vendo a foto. São coisas assim, vendo a foto ele já ouvia a voz, parece que entrava em contato. A gente aproveita para relembrar um pouquinho da Ritinha Emboava, um personagem incrível, né? Isso. O túmulo de Ritinha Emboava... e a Dona Ritinha Emboava foi a santificada, né? Isso, e depois a Dona Guilhermina acabou sendo demonizada posteriormente. Bom, nessa relação da Dona Guilhermina com o Tunico Lista, como é que são os capítulos finais? Novamente ela fica viúva. Né? Viúva. Mais uma vez, Dona Guilhermina viúva. Como é que se deu isso aí? Então, o Tunico Lista plantou muitos inimigos, né? Sim. E colheu os frutos dessa inimizade dele, e ele era um camarada violento, né? Tinha toda, isso aí não implica que ele não tenha sido bom administrador, ele foi excelente administrador público, certo? Não se tem um senão sobre isso. Um senão sobre isso, que ele tenha roubado, que ele tenha desviado o recurso. Mas era fruto da época. Diferente do Coronel Botelho, que teve as suspeições e teve as condenações. O Tunico Lista era um bom administrador, mas ele era um homem violento, tomador de terras, era um camarada que não aceitava o não como resposta. Às vezes uma cobrança de alguma coisa da igreja, ele já batia na pessoa. Ele foi um camarada violento, fruto da época. Sim. Mas nós vamos falar isso também, que o Abreu Sodré também foi isso. Parece que é um mal do coronelismo em Santa Cruz, os gestos de violência. Parece que o povo esperava que eles fossem homens fortes. Não ser isso é que seria estranho. Não seria líder. Seria estranho. Coisa, né? Aí, com a expulsão do juiz em 1909, né? Aí o juiz galga o poder de secretário da Segurança Pública e da Justiça. Ele começa a agrupar os inimigos do Tunico Lista em Santa Cruz do Rio Pardo e dá mão forte a eles, e culminou no assassinato do Tunico Lista, que nós estamos escrevendo aí a nossa série lá no Diário Cidadão. Cidadão. Nós vamos chegar lá por como que ele morreu.
desmistificando também memórias que contam uma história de um super-herói e tal. Não, ele morreu como um homem comum e com dores. Viúva, novamente, dona Guilhermina, seus filhos aí, talvez, qual a faixa etária do... Já grandes, não? Eram não. Crianças eram menores, ainda, né? Eram menores, foi em 22, ela tinha criança nascida em 1905, 1909. Esta segunda viuvez, como é que é esse período da dona Guilhermina? Ela já residia em São Paulo. Certo. Aí aparece uma curiosidade, casada com lista com separação total de bens, né? A gente falou sobre isso. Total e absoluta de bens. Por que você acha disso? Porque ambos eram ricos e a vida de coronel aqui era meio de favas contadas, né? Meio incerta, né? Talvez seja isso, ela tenha tido filhos e ela pensou nisso. Talvez por isso ela tenha se casado no civil. Sim. Quando já cresciam. Com as crianças, inclusive. As crianças já estavam já com uma certa idade. Sim. Mas você falava desse período da viuvez, onde é que ela morava? Ela morava na Rua Itambé, número 6, estava em São Paulo, certo? Muito rica, diga-se de passagem, tinha propriedades grandes aqui em Santa Cruz. Sim. E provavelmente num dos encontros da família Piedade em São Paulo, que era outro grupo muito rico, né? Era de Itapeva, de Santa Cruz e São Paulo. O coronel Emílio Botelho estava morando em São Paulo, já era falecido na época, né? Sim. Ele morreu em 1910, salvo algum engano. Mas os filhos dos Piedade, os Gonçalves, que era parente da dona Guilhermina, moravam em São Paulo já, o Ataliba, o Otacílio, esse pessoal aí do coronel Clementino Gonçalves. Desculpa. Imagina. E a dona Guilhermina, ficando viúva, numa das recepções posteriores ao falecimento, e aí também há alguma entre aspas, nós vamos falar daqui a pouco, sim, né? Ela conheceu um jovem, 27 anos mais novo, chamado Victor de Almeida Ressi. Esse jovem era de Itapeva, ligado à família Piedade, lá em Itapeva, era um cirurgião dentista prático, certo? Sim. De uma família relativamente bem situada, mas perante a dona Guilhermina ele era um pobretão, sem dúvida alguma. Era plebe. Era plebe, era sem dúvida alguma. Sim. Certo? E se perderam de amores. Uma paixão alucinante. Uma paixão alucinante, uma torre da paixão, você entendeu? Que foi muito criticada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso veio à tona logo de cara? Ou manteve-se um sigilo? Não, foi algo já veio, já rapidinho, já as filhas vieram morar com os parentes aqui em Santa Cruz. Caramba. E o Joãozinho já foi para a Europa também. Então imagino como foi isso caiu na imprensa da época, na sociedade, viúva de 2 coronéis, os dois mais poderosos. Os mais poderosos coronéis assumindo o relacionamento com um jovem 27 anos mais novo. Isso... E de uma profissão incerta, porque ele era dentista prático lá em Itapeva, que o pai dele era, né? Sim. O pai dele foi intendente em Itapeva, foi primeiro prefeito de Itapeva, republicano, né? Vamos dizer assim, o Fernando Ressi. Sim. Casado, que veio de Portugal, casou com uma tatuiana, tal, aquela coisa toda, mas ele era um jovem, um bom vivan na época e de bom relacionamento em São Paulo. Esse jovem, já em 1921, já se apresentava na sociedade paulistana. Então ele não era tão pobre, claro, mas ele tinha influências com a família Piedade. Ele estava um alpinista social, ele estava em ascensão. Estava escalando. Escalando, né? Sim. Aí já com dona Guilhermina, em 1925, ele associa-se à primeira emissora de rádio do estado de São Paulo, que era rádio educadora, né? Sim. Paulista, tal. Mas isso através da influência de dona Guilhermina. Olha, tudo indica que seja porque ele já estava com ela. Perfeito. Certo. Ele se associa, sócio no sentido de ser um dos donos da emissora? Um dos donos da emissora. Foi ali tipo um acionista, vamos dizer ali, né? E já aparece com ela em diversos eventos sociais, em 25, em 26, em 27. Sim. E ela sempre colocando o sobrenome Ressi. Que era o dele. Mas nós não encontramos certidão de casamento até o momento. Olha só. Pode ser que tenha, nós não encontramos. São Paulo. Poxa, a gente está falando, grande. Celso, de São Paulo, dos anos 20, do século 20, que talvez a época de ouro
A gente estava ali próximo a ter a Semana de Arte 22. Isso. Era um momento realmente de efervescência cultural. Ele era... E eles frequentavam, o casal ele frequentava. Ele aparece nessas revistas culturais em São Paulo, aparece o nome dele e aparece o nome dela também. Eles frequentavam essas rodas da alta sociedade. Essas revistas de 21, de 22, de 23, né? Aparece isso daí. E nisso os filhos dela com o Lista estavam aonde? Quando acho que efetivou o relacionamento, a Rita veio para Santa Cruz, certo? O Joãozinho foi para a Europa, foi estudar na Europa. Sim. Então, é uma família bem situada, né? E ela não mexeu na herança do Tunico Lista em relação aos filhos. Inclusive, uma grande fazenda de 2.000 e poucos alqueires aqui adiante de São Pedro do Turvo, foi passado para os filhos do Tunico Lista com ela. Não para ela. Não para ela. Era separação total. Com a morte do Lista e assumindo o relacionamento com o dentista prático, ela se afasta da política ou ainda ela tinha uma palavra de endosso importante, fosse aqui pelas bandas de Santa Cruz, ou aí já não tem mais tanta influência assim? A família Ressi, ela tem uma participação política em Itapeva muito grande. Ok. Os irmãos do Vitor e o próprio Vitor têm participação política em Santo André e São Bernardo. Eles votavam no bairro Vila Santa Cecília. Nós sabemos tudo isso daí, nós fomos... Caramba! Fomos captando, certo? E a impressão que se tem é que realmente dos bens dela, ela colaborava com o rapaz, sem dúvida alguma. Tanto é que ele era chamado aqui de gigolô. Na imprensa e na sociedade de Santa Cruz. Na sociedade Santa Cruzense, estava dissipando os bens do coronel. Não, isso não é verdade. Sim. Certo? As meninas casaram bem, uma casou com o filho do Clementino Gonçalves, certo? E até um negócio interessante, porque a dona Perpétua Piedade era filha do coronel Piedade. O Tunico Lista mandou matar o irmão da dona Maria Perpétua. Sim. E ela se casou com o filho da Perpétua. Meu Deus. A Rita, né? No caso. Sim. E a com filha da dona Guilhermina. Da dona Guilhermina. Sim. Ela se casou, ficou muito bem, ele era muito rico, mas perderam os bens, mas por uma má administração do Ataliba Piedade Gonçalves. Nesse relacionamento com o Victor, eles passam a ficar mais em São Paulo ou Santa Cruz ainda é presente na história? Ela não aparece em Santa Cruz, a não ser para morrer. Isso acontece quando? Em 1929, ela vem para cá e é colocado na imprensa que ela veio para tratamento de saúde. É um negócio meio assim, porque se ela morava em São Paulo, perto dos grandes centros médicos e tinha condições, né? Sim. Tá? Aí agora depois tem muitas lendas dela, por exemplo, que ali na Ramos de Azevedo, ela foi descendo com um carro da época, né? E ela caiu ali em frente ao Teatro Municipal, capotou o carro, ela estava alcoolizada. Sim. Então parece que ela viveu o sentido de vida, né? Boêmia. Sim, sim. O Vitor participava muito com ela a respeito. Eles tiveram filhos, não? Não tiveram, porque ela já... O último filho dela já tinha 44 anos, foi um absurdo. Perfeito. Já era para a época de hoje, 44 anos, sem o recurso da medicina, a mulher não podia ter filhos na época, mas ela teve com 44 anos. Caramba. Mas é uma vida assim... O gostoso de dona Guilhermina é que ela era uma mulher à frente da época, ela não temia tomar decisões. E a gente falou várias vezes sobre isso nas nossas conversas. Por que você faz essa legenda sempre? Uma mulher à frente do seu tempo. Citamos episódios evidentes da sua biografia que, para aquela época, se até hoje há pessoas que talvez olhariam um tanto quanto atravessado, imagine para o início do século XX. Mas, para além disso, essa sua análise da dona Guilhermina como estar à frente do tempo dela. A mulher da época, ela foi criada para prendas domésticas. Perfeito. Certo? Não se admitia, em hipótese alguma, uma mulher trabalhar fora, uma mulher mandar no marido, uma mulher frequentando ciclos objetar aquilo que o marido fazia, né? Algumas coisas assim. E ela tomou decisões importantes e ela já era criticada quando ela estava com o Tunico Lista aqui, que o Tunico a retirou daqui por questões políticas, ao que tudo parece, né? Sim. Mas já se falava que ela também teve caso com o juiz Arthur Miich,
o que perseguia Tunico Lista. Então ela via que o Tunico Lista teria um fim ali, ela teria tido relacionamentos com Arthur Miishi. E você acha que isso pode ter um fundo de verdade ou numa sociedade absolutamente machista, isso era usado para tentar difamá-la? Porque a dona Guilhermina, ela saía, ela embora com segurança, sempre com o Luiz de Saia, né? Ele só não acompanhou quando ela foi embora para São Paulo, mas ela andava muito com ele e ela ia para as fazendas, ia cuidar dos afazeres dela, casos bancários, né, do Banco Agrícola, ela que ia à frente dos negócios dela. Parece que ela era um pouco independente com relação à vida política do Tunico Lista. Perfeito. Ele vivia o coronelismo dele, ele fazia as encomendas que ele tinha que fazer. E ela curtindo a vida doidado. E ela levava a vida de uma senhora com muitas empregadas, com muitas pessoas que a auxiliavam nisso, inclusive homens, né? De aplicações bancárias. Nós temos a relação, ela era uma das maiores aplicadoras de dinheiro na época dela, que competindo. E era uma ação dela, ela que... Era dela. Ela investia, ela tomava frente disso. O que a gente percebe é que nas coisas dela o Tunico não tocava, com exceção da fazenda Douradinho, que ambos resolveram doar para a igreja, talvez já para acertar o início de casamento deles, né? Talvez dentro de casa o chicote estralava da dona Guilhermina e não do coronel. Mas ali a gente percebia que o coronel mandava muito fora. Mais fora. O Botelho também mandava muito fora, mas ali dentro parece que a dona Guilhermina era equiparada já. Muito legal. E aí quando ela assume o relacionamento com o Ressi, sem dúvida nenhuma, ela se colocou contra toda a sociedade da época, contra familiares, os familiares foram contra ela, certo? E ela assumiu esse relacionamento e ela colocava, inclusive na partilha de bens dela, do inventário dela, consta Guilhermina Brandina da Conceição Ressi. Sim. Então ela gostava do rapaz. Boa parte dessa história o Celso já tinha levantado em pesquisas anteriores, mas, digamos assim, para amarrar, né, de vez e confirmar inclusive alguns fatos, foram dados recentemente que vocês conseguiram levantar, né? A gente até conversou semana passada. Fala um pouquinho da pesquisa sobre ela e desses dados mais recentes que você e a Junco levantaram. Os Ressi, nós temos os Ressi de origem alemã, francesa e portuguesa. Duas ascendências têm o judaísmo, certo? Então são pessoas de raízes judaicas, certo? O Ressi do Rio de Janeiro, que tem inclusive um filho chamado Victor Ressi, certo? Ele é só Victor Ressi, não tem o Almeida no meio. Ele foi um ourives e foi um grande artesão no ouro, naquelas... Era um joalheiro aí de mão cheia, um ourives, né? Como se dizia na época. E morava em uma mansão no Rio de Janeiro e era um dos homens mais ricos do Brasil, certo? Eles falam que o judeu sempre é rico, né? E gosta de joias. Esse aí mostrou isso. Mas a morte do Vitor, filho desse milionário, não batia muito com o tempo que ele poderia estar com a dona Guilhermina. Então ele foi descartado, mas no princípio chegamos até divulgar isso. Quem seria o Victor? Quem seria o Victor? Aí depois o segundo Victor, aí já é um Victor Ressi Gouveia. Esse é o mais falado de todos, é o mais famoso de todos os Vítores que nós podemos citar. E conseguimos, através da família Almeida Ressi, nós fomos chegando até um professor da Universidade Federal do Paraná, agora recentemente, mandamos as nossas pesquisas para ele achou interessante, e ele falou que na família dele existia o Victor de Almeida Ressi, que foi um cirurgião dentista prático, não se tem notícia que ele tenha cursado odontologia, curso regulamentar, mas acreditamos que não, porque nós vamos chegar lá ainda daqui a pouquinho. E que nas anotações de família constava a morte de uma dona Guilhermina.
Então já era uma pessoa diferenciada da família Hesse. Sim. E se coloca a dona, ela também não era muito vinculada e nem era casada com o Victor Hesse no papel. É um pronome de tratamento para alguém mais elevado, né? Isso. E o Victor Hesse, após a morte da dona Guilhermina, ele fez uma homenagem a ela no Estadão, fez em alguns jornais, né? Do falecimento dela. Sempre ela, Guilhermina Hesse. E pouco tempo depois, ele já começou a buscar o serviço público em São Paulo, na coletagem de café, tipo de pessoas assim para separar sementes de café, aquela coisa, né? Mas ele terminou mesmo como porteiro. O Victor Hesse, Almeida Hesse, que foi companheiro, né, o colega de quarto da dona Guilhermina. Sim. Ele já passou a ser porteiro do Hospital Mandaki. Mas não foi ele o esposo. É o esposo, é o companheiro dela. Esse mesmo é o Victor. Esse é o Almeida Hesse que nós pegamos aqui. E esse de fato é o original. É o original, nós chegamos ali, é na família dele que consta o nome dela. Entendi. Dona Guilhermina. Perfeito. Aí ele já estava em São Paulo, em 1931, ele já entra como porteiro do Hospital Mandaki. Aí a pessoa fala, poxa, mas estava milionário, o cara frequentando a High Society paulistana. Ele continuou frequentando a Alta Society. Mas trabalhando como porteiro. Como porteiro, não era problema antigamente isso. Caramba. Eu tive a felicidade de trabalhar em São Paulo, no antigo Instituto do Departamento de Profilaxia da Lepra, né? E tinha atendentes que tinha dinheiro a juros, tinha atendente que tinha carrão. Sim. Um chefe de seção, que foi muito amigo meu na época, ele tinha uma Mercedes. Comprado de embaixada, porque na época não podia importar. Então, eu posso deduzir que a fortuna de Guilhermina, então, nada vai para o Victor. Não, aparentemente não. O Victor é dono de casas. Ele tem o formar de partilha dele e tem o inventário dele, nós estamos tentando acessar. Entendi. Daí depende do juiz, tudo aquilo, né? Ele tinha casas em São Bernardo, ele tinha casa em Santo André. Ele era ativo político no bairro Santa Cecília. Sim. O irmão dele foi presidente de diretórios ali em São Paulo. Também trabalhava de porteiro, de atendente. E quando ele foi promovido, ele conseguiu um cargo de fiscal sanitário, certo? Ele entra um mês depois ele morre. Do quê? Morte matada, morrida? Não, morte natural. O atestado de óbito deixa a desejar quanto a isso, né? Mas ele morre repentinamente um mês após ele sair do cargo de porteiro do Mandaki e ir para o departamento de saúde como fiscal sanitário. Mas ele é presença, falava muito bem, ele tinha uma boa dicção. Ele era presença constante em alguns eventos da saúde, alguns eventos políticos. E sócio da rádio, sociedade, né? E sócio da rádio, que eu não sei como é que terminou. Ficou também. Essa história da sociedade da rádio. Eu não sei, porque aí depois vieram outras emissoras, eu não sei o que virou, né? Nessa história da dona Guilhermina e nesse desfecho que vocês conseguem agora arrematar envolvendo o Victor, o que mais te surpreende? Que fato chama atenção? Algo te deixou ainda mais boquiaberto, né? Acho que quando o pesquisador também tem um momento muito interessante é de ser surpreendido. Às vezes por corrigir algum tipo de visão equivocada a partir de documentos que surgem, verdade, né? Nessa sua pesquisa sobre a personagem Dona Guilhermina e sobre o achado do Victor, o que mais te surpreendeu? Aqui eles diziam que o Victor, ele seria um advogado. Procuramos, também não encontramos nada. Cirurgião dentista, assim como o pai. O pai dele nós sabemos que foi prático. Procuramos o Victor nas faculdades de odontologia da época, não encontramos. Então, há um pressuposto que de 1915 a 1922 ele tenha sido prático, extrator, né, e protético. Certo? Tal qual o pai, que inclusive nós encontramos documento a respeito disso em almanaques. Então ele era um cirurgião dentista, mas não era formado. Também não era incomum isso na época. A participação dele na sociedade paulistana antecede ao relacionamento dele com a dona Guilhermina. Ele já aparece
na Semana de Arte Moderna, já aparece em revistas culturais, não é nem jornais, revistas culturais, né? Nós temos cópias disso. Ele não dependia nada da Dona Guilhermina nessa ascensão social. E ele teria conhecido a Dona Guilhermina num relacionamento dele com a família Piedade. Sim. E da Dona Guilhermina com a família Piedade, porque a filha veio se casar com a família Piedade Gonçalves. Tá aí. Agora, o que surpreende, por exemplo, a gente assusta, fala, mas ele é dentista e foi trabalhar no estado como porteiro. Então isso daí também, na época, a junta falava, peraí, tá alguma coisa errada, certo? Mas aí nós fomos pesquisar, o óbito do fiscal sanitário é o mesmo dia do óbito do cirurgião dentista. Então bate. Certo? Aí eu mandei pro rapaz lá, o parente dele, né? Professor Carlos Pedroso, Carlos Marcelo Pedroso, é professor universitário na Faculdade de Eletricidade do Paraná. Ele chega e falou, olha, esse negócio de dentista apareceu na vida dele, mas ele parece que não tem nada disso, não. Sim. Mas ele morreu no tal dia, e daí nós temos o óbito, tá aí, tá. Inclusive, eu optei até em publicar o que a bisavó desse Carlos escreve. No dia tal morreu Dona Guilhermina. Só que ela erra o mês, mas isso daí é relativo. Mas ela, é o ano, é o dia. Ela morreu em julho, ela colocou em junho, né? Sim. Aí ela coloca, nesse dia morre o Vitor, ela coloca a data da morte do Vitor. E essa bate com a certidão de óbito. Bate tudo certinho. Tanto com a certidão do prático dentário como do fiscal sanitário. Aí tudo bate. Era a mesma pessoa. É a mesma pessoa, nós não temos nem dúvida mais, e a família pesquisa incrível, Pedroso e a família Ressi também já não tem dúvida, já estão até divulgando já. Que legal, que grande pesquisa. Ele sabia da Dona Guilhermina, mas não sabia o coronelismo dessa mulher. Perfeito. A vida de coronel aqui em Santa Viúva Cruz, dos né? coronéis. Aí o cara falou, nós sabíamos que ela era tanto assim, ela era importante na família. Sem dúvida. Sabia que ela era milionária, mas parece que havia uma... Esse passado era meio escondido, era meio escondido. Dona Guilhermina Brandina da Conceição, a personagem de hoje aqui no nosso especial de sexta-feira, mais uma participação incrível do memorialista, pesquisador Celso Prado. Algo mais a acrescentar sobre, quem quiser saber mais onde recorrer sobre esta e outras personagens da história. Nós colocamos no Facebook, colocamos no nosso blog, né? Perfeito. Ali do Facebook já endereça ao blog, e já em breve no Diário Cidadão. Sim. Também já vai ser endereçado ali também aonde que pode encontrar a matéria completa, né? Tem alguma coisa a acrescentar nessa história de Dona Guilhermina com o Ressi? Não existe mais. Isso. Mas do Tonico Listo ainda temos novidades. E virão aí, inclusive no Diário Cidadão, nesta série aí que estamos, acho que no 13º, no quarto, né? Quarto ou quinto. A gente teve até um probleminha para atualizar o site essa semana, pedimos desculpas aos leitores, mas fim de semana vai estar tudo lá, inclusive o novo artigo, esta série especial em alusão ao centenário da morte do coronel... Do atentado da morte do coronel Tonico Listo, uma série... da viuvez da Dona Guilhermina. E da viuvez da Dona Guilhermina. Começa essa história de hoje. É isso, você pode conferir no diariocidadão.com.br. Celso Prado, muito obrigado pela entrevista, obrigado a Junco também, sempre parceiros aqui da 104, do nosso jornalismo. Quer dar mais algum recado? Fica à vontade. Eu agradeço aos ouvintes. Excelente conversa aqui. A você pela... Eu nem fui ver, eu tava né? tão interessado no bate-papo hoje aqui que eu nem fui ver o WhatsApp. Deixa eu ver quem tá participando aqui. Um alô pro João Bianchi, ligado no programa. Ele tinha até perguntado aqui sobre, acho que o avô dele. O que o Celso sabe sobre o João Agüero? Ele vendia água de carroça no começo da cidade, de casa em casa. Nós sabemos, nós vamos contar a história dele. Pô, então, tem história. O João Bianchi tem história. O nosso amigo... Aliás, o Bianchi tem duas histórias, né? Tem do seu Vitório e tem do seu Agüero. Agüero. O Shell Souza aqui, o Diego, a Dona Guilhermina era fogo, hein? Não, ela era uma mulher na expressão. Exatamente. Não, já foi o tempo da gente falar isso, né? Eu acho que ele falou fogo no sentido que ela é uma mulher dinâmica. Uma mulher dinâmica. Ela não baixava a cabeça para ninguém. Nenhum contratempo
era obstáculo para ela tocava para frente, a vida para frente. Boa tarde, nossa, como é que o senhor Celso descobriu tudo isso? Ele é um fenômeno aqui em Santa Cruz, tem família Piedade, família Gouveia, parabéns, ele é um pesquisador e tanto, a Maria José. Hoje a gente até perguntou um pouquinho sobre esse processo, o Celso revelou como chegou algumas dessas informações, hoje a gente pode conhecer também um pouquinho do processo da pesquisa. É muito difícil fazer, né? Mas eu sou aposentado, a Junco também, eu levanto cedo, né? A gente procura. A Junco e eu somos muito irmanados na pesquisa, né? Ela é mais pesquisadora e mais detalhista que eu. Às vezes a gente vai lendo muito rápido, né? Mas os relacionamentos aí, a receptividade dessas pesquisas tem sido muito frutífera, e isso é para o bem de Santa Cruz. Certo? É uma cidade que tem um passado bonito, uma cidade que já tem uma mulher, né? Que foi muito à frente do seu tempo. Sim. A Guilhermina hoje seria considerada até normal. Sim. Certo? Uma mulher dona do seu independente, destino, decidida, independente, né? Não depende de Agora, isso no início do século passado era uma... Não, aí era difícil, né? Então ela precisou lutar muito para isso e precisou vencer, inclusive, obstáculos familiares. Claro. Certo. O Valdeci também acompanhando a nossa programação da Eletrônica Tupi. Quem também está por aqui, ó. Boa tarde, muito bacana essa entrevista com o Celso Prado. Abraços, é o Capota, o nosso amigo Renatão Pintor. Ótima entrevista, parabéns, valeu, Renato. Quem mais? A Cassiana, boa tarde, estou aqui trabalhando e ouvindo a melhor. Belas histórias, a Cassiana. Muita gente legal. Perdão, que só agora que eu fui ver aqui, eu estava aqui entretido na conversa aqui. Boa tarde, que ótimo papo com o senhor Celso, parabéns. É a mensagem da Sueli, várias mensagens também aqui no nosso Facebook, ó. A sugestão da Josiane Costa dá até para fazer uma série para Netflix. Essa personagem cabe uma série ainda. Nós estamos em contato com artistas santacruzenses e eles estão interessados em algumas histórias, né? Sim. Nós temos aí diversas histórias da família Escucúlia, por exemplo. Sim. E até ontem nós teríamos uma reunião ontem à noite sobre isso, acabou sendo cancelado por causa do frio também. Sim. O compromissos, outros, né? Mas eles estão pensando em fazer peças de teatro de personagens santacruzense. A filha do saudoso Humberto Magnani, né? Ela, acho que Grace o nome dela, ela já antes de eu ter pesquisado, da Junco ter pesquisado a Ritinha Emboava, ela já pensava em representar essa personagem como peça teatral. É uma personagem incrível. Aí depois teatro, nós descobrimos mais coisas, mas fomos perdendo o contato, né? Não era comigo esse contato inicial, com outras pessoas que faziam história em Santa Cruz, que fazem história em Santa Cruz, e também eles interessaram aí pelos escravos, né? A Praça Rui Barbosa, aquelas passagens da escravização em Santa Cruz, escravização indígena, negra, a marginalização social de indivíduos. Aí se encantaram com a dona Guilhermina e com a Rita Emboava. Então podemos ter peças de teatro sobre. Nós tivemos uma proposta de um dos diretores da Globo há muitos anos a respeito da saga do José Teodoro em Santa Cruz, no sertão do Vale do Paranapanema. Mas a Junco e eu não aceitamos, certo? Então, porque a gente teria que mudar alguns detalhes, sempre há uma certa liberdade poética. E depois tem financiamento também, e tem famílias poderosas nisso, né? Sim. E às vezes não é muito bem aceito. Então nós procuramos a independência. Seria um problema para um pesquisador ter a história contada de maneira não fidedigna. Eu prefiro não contar. Certo? Então a gente optou por isso na época. Hoje nós temos esse grupo, tem outras pessoas que querem escrever, tem gente que quer financiar livro aí tipo comercial, né? Sim. Através de uma editora de renome e tal. Também preferimos que não, porque não queremos incluir e nem excluir nenhum detalhe da vida de nenhum cidadão que fez história em Santa Cruz. Eu imagino, para o bem e para o mal. E deve existir em algum momento, às vezes, melindres envolvendo descendentes, que acaba sendo, isso nem digo só no caso das suas pesquisas aqui. Nós tivemos ameaças de processo sobre eu imagino, isso. Eu tava vendo uma entrevista de um jornalista, Celso, a ideia era produzir uma série contando a história do Renato Russo, ó, nada a ver com o nosso tema aqui, o cantor, enfim, líder da Legião Urbana, mas esbarrava-se nessa série
aí na questão da liberação por parte de filhos, sobrinhos, aí fica difícil. Você fica meio às vezes também complicado. Quando nós colocamos a parte do Abreu Sodré em Santa Cruz do Rio Pardo, quiseram nos proibir de citarmos a corrupção durante a gestão dele, a violência no governo dele e a herança da dívida sodrelista em questão do ramal Sorocabana e Santa Cruz. Aí ficaram nervosos. Aí teve um cidadão que escreveu um livro sobre o Fernando Henrique Cardoso e cita a ligação de Fernando Henrique Cardoso com a família Abreu Sodré. E o cara coloca a referência Celso Prado, como nós temos referência até no exterior hoje, graças a Deus, certo? Mas colocaram aquele ali, em vez de ir em cima do autor do livro... Vieram em cima da fonte. Vieram em cima da fonte. Pera aí, por que você passou? Eu falei, eu não passei nada. Meus trabalhos público, públicos, né? Claro. E documentados. Perfeito. Certo. Mas essa sugestão da Josiane Costa, eu já tô pensando longe. Imagina uma série da Netflix, né, ô Josiane? Já temos pelo menos 3 temporadas. A primeira contando a jovem Dona Guilhermina e o seu casamento com o... Não, antes do casamento com a família, né? Com a família. Então são 4 temporadas. 4 temporadas. Aí termina a primeira temporada, ela junto com o Coronel Botelho. Aí tem a segunda temporada, Botelho, a derrocada do maior coronel da época. A terceira começa já com a ascensão do Tonico Lista. E a quarta, este tórrido, no melhor sentido da palavra, né? Foi o melhor momento da vida dela, com toda certeza. O Victor, jovem, que foi o seu último relacionamento. Viveu a plenitude dela. Já temos 4 temporadas para essa série aí da Dona Guilhermina. Nós não sonhamos com isso, mas a gente acredita que no teatro talvez possa vir ser colocado isso. Sem dúvida, né? Rapidamente, hoje já estouramos nosso tempo aqui, mas o Lucas Brito, sempre muito querido com a nossa equipe, já vou liberar você. Não tem problema não. Ele pede para perguntarmos algo sobre o Biésio de Brito. Temos do Biésio de Brito, nascido em São Paulo, e que foi expedicionário santacruzense, uma grande figura. Adoro a família do Biésio de Brito, sou amigo de pessoas descendentes dele. Mas ele nasceu em São Paulo, foi um expedicionário por Santa Cruz do Rio Pardo. E, nossa, o seu Biésio eu conheci pessoalmente. Perfeito. Meu Deus do céu. Cabe uma entrevista sobre, inclusive. Mas hoje nosso tempo realmente está no limite, Celso. Fizemos aqui um longo podcast aqui sobre o assunto da Dona Guilhermina. Isso. Convidamos todos. Vá no Google, procure por Celso Junco Sato Prado. É apaixonante. É uma história incrível. E aí tem todo o material das pesquisas que eles fazem disponível de graça. Ou se quiser ir no diariocidadão.com.br, a partir de lá também tem um link para os artigos do nosso site e para o blog, para os sites do Celso e da Junco. Você não tem desculpa de não achar o conteúdo. Uma pessoa, tá tudo lá. Algum pesquisador quiser também, a fonte, a gente passa gratuitamente, não tem problema não, viu? Celso, muito obrigado, viu? Excelente entrevista, muito agradável e que personagem impressionante. É importante pessoas como vocês para ajudar a compor a silhueta, digamos assim, dessas personagens, né? Importante. De alguma forma, reescrever, né? Porque essas lacunas da história, né? O preenchimento. Não no sentido de fazer revisionismo, isso daí é inédito, mas né? Preencher essas lacunas. É inédito, né? Algumas coisas são inéditas, sim. Perfeito. E agradecemos porque Santa Cruz fez essa história. Muito legal. Não somos nós estamos apenas resgatando e preenchendo. Obrigado, Celso. Um abraço para Junco, até a próxima. Sempre um prazer recebê-los aqui. Confirmando hora certa, 13